Jujutsu Kaisen acabou e muitos estão dizendo que sofreu da terrível maldição de um final horroroso de mangá. Muito abaixo do esperado, deixou várias pontas soltas, não falou de personagens que eram interessantes. Será que foi tão ruim assim? Bora comentar sobre o final do mangá de Jujutsu Kaisen. E claro, se eu tô falando de final, tem muito spoiler nesse vídeo, então só fica se você já sabe, quer saber, se é curioso. Bora comentar com honestidade o que eu achei desse final de Jujutsu. Ah, e pra quem sempre pergunta por que eu não tenho usado muito óculos, é porque esse é o estado de um dos meus óculos, se você não consegue perceber, veja. Falta uma lente, o outro tá todo borrado, assim, arranhado, então tô aqui na falta de óculos mesmo, tô enxergando direito, mais ou menos, e assim a gente vai. Jujutsu Kaisen chegou ao final oficial do mangá com o capítulo 271, e pra ser bem sincera, eu não esperava nada muito diferente deste último, literalmente último capítulo, depois daquele lançado anteriormente. Eu tava comentando os capítulos finais, até pretendia falar capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, só que como eu não conseguia ainda voltar à produção normal aqui no canal, por favor me ajudem muito se puderem com likes, comentários, compartilhem o que vocês puderem. Sério, quando você some do YouTube, seja por qual problema for, pra voltar depois, um Deus nos acuda. Bem, mas para além de qualquer questão de agenda, eu achei os últimos capítulos, pós-final da luta com Sukuna, sem ter muitos acréscimos, informações interessantes, mais morno, já entendi para que tom Akutami estava levando a finalização do mangá e só esperei acontecer. Eu acho que grande parte da frustração das pessoas, pelo que eu imagino com este final, vem muito daquela velha história de expectativas criadas e não cumpridas. Só que nem tudo são coisas ruins. Por exemplo, você pode conseguir uma camiseta como essa que eu estou utilizando, de Sukuna, que tem detalhes inclusive atrás. Essas estampas em camiseta sem manga porque tá calor, com manga, como você preferir, com 20% de desconto só pra vocês por tempo limitado, usando o cupom GABIX20 no carrinho de compras. Ganha 20% em qualquer coisa que você comprar em loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveitem que é por tempo limitado, então de alguma coisa esse final serviu, que é pra jogar essa grande promoção pra vocês. Vale pra todo mundo, 20%, usando o cupom só até o final dessa semana. O capítulo em si apenas concluiu uma missão banal, tranquila, facílima pro nosso trio sobrevivente de protagonistas dessa história. Depois de muito se considerar se Nobara ia voltar ou não, ela teve uma participação pequena, mas crucial na resolução da luta contra Sukuna, e depois disso ela não teve mais grandes momentos de brilho porque ela estava guardadinha para este momento em que depois tudo se resolveu. Ou melhor, pelo menos o fator crucial de Sukuna foi resolvido. A partir disso, o que o mangá claramente quis fazer foi trazer leveza, trazer um frescor da nova geração continuando. É por isso que o flashback no capítulo 271 com o Satoru Gojo conversando com Itadori era muito importante, foi importante e sinceramente uma das coisas que eu achei melhor neste capítulo, porque ele intercala com o final dessa resolução do caso que os três estão tratando, que é simplesmente de um ex-cliente de uma acompanhante lá no Japão que não trabalhava mais com isso, tinha um namorado, o cara tinha uma obsessão gigante por ela e ficava amaldiçoando, né, colocando a sua energia amaldiçoada para transfigurar o rosto do atual namorado da garota, e, enfim, uma obsessão absurda, descobrem quem é ele, tem aquele teor engraçadinho de Itadori e Nobara serem menos do cérebro, do raciocínio, mais do impulso, um zoando o outro, Megumi é meio, ai gente, peraí, a lógica é por aqui, vamos pensar direito. Aquilo que traz, inclusive, uma grande nostalgia do começo do mangá, proposital com certeza, porque o último símbolo que aparece neste último capítulo faz referência direta ao primeiro capítulo do mangá, que começa com o dedo do Sukuna trazendo horror e agora finaliza com o dedo do Sukuna trazendo nada exceto uma nostalgia, uma lembrança de todo o pavor, de todo o perigo que aquele símbolo já representou. O trio voltando à ativa com uma missão mais banal, mais tranquila, podendo rir, podendo se zoar e resolvendo aquele caso sem nenhum grande problema, isso é substancial para a mensagem que claramente Gege Akutami quis passar, que as pessoas sofreram traumas, perdas drásticas, marcas físicas, como por exemplo a gente vê no rosto do Megumi, no próprio rosto da Nobara, no coração de Itadori Yuji, mas eles seguem em frente. O que, linkando com o flashback de Gojo com o Yuji, é justamente um desejo, um sonho do Gojo, que ok, pode ser que eu não esteja aqui depois, uma coisa até meio fatalista, não que ele estivesse sendo pessimista. Ele só é um cara mais velho, ele consegue pensar, quando a gente chega numa fase adulta ali, 30 anos, que, né,
já estou, você começa a pensar na vida de uma maneira mais prática. Que não é que você deseja que coisas ruins aconteçam, mas elas podem acontecer. Você olha cenários futuros de uma forma mais pragmática às vezes, como o Gojo fez nesse diálogo. Pode ser que eu não esteja aqui e, honestamente, eu espero que vocês continuem seguindo e levando o meu sonho adiante. Qual era o sonho dele? Que um dia alguém o superasse. Era uma caminhada muito solitária, ele foi percebendo isso com a idade, especialmente depois de todo o trauma que ele teve com o melhor amigo, o Geto e tudo mais. Ser o mais forte de todos. Todos dependem de você, todos olham pra você e ao seu lado você meio que não tem ninguém. Ele ter alunos, por mais que ele não parecesse ter essa coisa de professor, ele tinha um apreço em querer ver aqueles outros o superando de alguma maneira. E é isso que ele desejava para os seus alunos. E quando ele diz que ele quer ser esquecido pelo menos por uma pessoa que vai ultrapassar com poderes completamente diferentes, não é exatamente o fator esquecimento, a memória. É justamente alguém que não fique tão atrelado em ultrapassar ele, em copiar os seus golpes, em copiar suas técnicas e simplesmente avance e seja mais do que ele jamais foi. Então, também é uma forma, uma quase metalinguagem do mangá falando de si mesmo e justificando até retirar o Gojo dessa história ao dizer que as coisas estão seguindo. E um sonho desse personagem era justamente ele ser ultrapassado ao mesmo tempo que os seus alunos carregassem o seu legado. Quase um paradoxo, mas dá pra entender. Então ele ficar pra trás, ele não estar mais nessa história, é fazer também o propósito deste personagem ser cumprido. Por isso ele precisava sim morrer e por isso ele continuou morto. Não sei, você era daquele que esperava que até o último capítulo ia brotar o Gojo da terra tal como uma batata? Não aconteceu, não podia acontecer. E o mangá te justifica isso, ao mesmo tempo que justifica também esse clima levinho dos agora ainda alunos continuando com as suas missões, porque é a era deles, é o momento deles. Cheios de marcas, experiências, de tudo que eles passaram, com certeza, mas agora é com eles. Também tivemos um gostinho, e aí eu achei um ponto alto interessante também, de um Sukuna, alma de Sukuna, resquícios de alma de Mahito no pós-vida. Os dois se encontrando e dois grandes vilões. Um que a gente teve muita raiva exatamente porque ele era carismático no caos e horror que era o Mahito. E ele conversando com o Sukuna sobre os verdadeiros intuitos do Sukuna para fazer o que fazia. Ah, era por pura vingança? É porque você foi indesejado desde que nasceu ali da sua mãe e por isso você foi se vingando de todos ao longo da vida? Ele diz que sim, que não, ele tinha outro caminho para escolher, acabou não escolhendo, ele foi por esse caminho de ir derrotando todos os feiticeiros, de repente se tornando ele mesmo refém das próprias maldições. E ele fala, né, para eu não ser consumido pelas minhas próprias maldições, eu me tornei a maldição. O que dá a entender nessa fala do Sukuna é que talvez sim, o tempo de convivência com o Itadori, não só a última fala do Itadori pra ele, mas esse tempo todo transcorrido, e ele batendo o pé de que ele ia ser aquele cara que não se atrelava a ninguém, que só ia ser o mais forte, matar quem quer que fosse, ninguém importava pra ele, e ainda assim ele perder todo esse somatório de coisas, culminando sim com a sua derrota, mesmo que não seja uma derrota de mataram ele, o tempo dele acabou, fez com que ele falasse para o Mahito naquela hora que, talvez, reencarnando, eu escolha outro caminho. Mahito, como ainda um bebê chorão, aquele que é uma criança em atitudes como a gente vê, fica histérico, choroso, dizendo, não acredito, que agora você ficou manso, que absurdo, só eu que sou assim. Agora sim, entre os dois, só ele é o ser passional, que só vai por um lado, mesmo que não tenha justificativa racional para isso, segue impulsos. E Sukuna, não é que ele definiu, mas ele deixa aberto um outro caminho que talvez por orgulho ou por achar que era o correto, ele nunca se deu espaço ou direito de tentar em vida ou quando retornou como uma maldição. Talvez, numa outra experiência, ele faria diferente. Não é definitivo, é uma ponta solta que é deixada também nesse capítulo, que é algo que as pessoas criticaram muito em relação a esse final de Jujutsu, mas uma ponta solta que pra mim é agradável, porque você não tem como, e seria incorreto pra mim definir o que seria um futuro desse Sukuna ou de vários outros personagens nessa história. O importante é dizer que a chance de uma mudança existe, e a fala dele sobre isso foi coerente. No presente,
A gente só sabe que as coisas continuaram, eles não fizeram aquele fast forward de pular vários anos e a gente vê a galera mais velha, o que aconteceu, o que recentemente foi feito, por exemplo, com Boku no Hero, que também foi muito criticado. E a gente vem de uma leva de críticas de finais de mangá, alguns deles eu também reclamei, geralmente em menor escala do que o fandom, porque eu sou mais tranquila, tá? E saibam disso, eu não vou passar pano, eu tô passando pano, eu sou muito mais tranquila pra analisar esse tipo de coisa em geral. E agora mais ainda, sabe por quê? Porque eu percebi que muito dessa nossa crítica, e eu já pensei nisso em relação a Boku no Hero, com os finais, é porque nós criamos expectativas e esse mundo digital e essa forma de consumo dos capítulos de mangá, especificamente, traz uma zona de teorias, de esperança sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer ou não, que acaba se tornando tóxica. Começa com os leaks, os vazamentos de capítulo. Isso já acontecia desde muitos outros antes de Jujutsu. Sai aquela imagem, as pessoas já teorizam em cima daquilo, os sites já montam uma história em cima daquele outro fato e no final, quando sai o capítulo oficial, é totalmente diferente. Às vezes porque a fã tradução também já fez um outro passo errado e tinha coisa que ficou distorcida. Então vários pensamentos começam a ser espalhados e reproduzidos dentro daquela história que nunca sequer foram concretos, que eram em cima de vazamentos, que eram em cima de especulações, que eram em cima de traduções mal feitas. E nesse caminhar todo de leitura do mangá, muitos buracos vão ficando, muitas informações trocadas. E aí isso gera um efeito cadeia que no fim real dessa história pode gerar ainda mais frustrações. Fora isso, é capítulo a capítulo, mesmo que seja oficialmente lido, bonitinho, tudo compreendido, que as pessoas vão criando teorias, que as pessoas vão tendo especulações. E cada especulação, para cada especulação, há uma grande chance de erro. E quando essas especulações muitas vezes são assertivas, dá uma confiança pra gente como leitor de que a gente sabe, entende aquela história melhor que o criador, porque a gente tem de minúcias, todos os detalhes, todos os conceitos, a gente sabe quando tem um erro ali e depois o criador vai e precisa se corrigir na próxima edição. Nossa, eu conheço o Jujutsu mais do que qualquer um. E aí quando no final, aquilo que você, super conhecedor, esperava, não aconteceu, ou não foi respondido, ou não foi respondido como você queria, pronto, teu mundo caiu, aquilo é horrível. Então, entre muitas críticas que são coerentes, por exemplo, eu acho que a escrita de Jujutsu, ela é confusa muitas vezes, sim, não só nesse último arco, não só nos 2 últimos arcos, desde o começo, literalmente. Jujutsu tem confusões de escritas que eu sempre soube e eu sempre deixei pra lá. Jujutsu tem uma questão que eu acho que é de propósito, que Gege Akutami faz, de muitas vezes apresentar conceitos, personagens e ou se livrar deles como se fossem nada, porque a vida é assim, ou também se livrar desses conceitos, situações, deixar pra trás sem fazer a menor questão de explicá-los. Seja porque ele desistiu, porque ele não quer mais explicar, ou porque é um estilo dele de simplesmente não dar explicação sobre tudo, porque não é necessário na sua cabeça, ou uma união de todos esses fatores. Jujutsu sempre foi assim. Isso se reflete ainda no final da obra. Tem questões, como o próprio jogo do abate, que eles deram uma pincelada ali, né, de como isso poderia acabar, que não havia mais regras tão limitantes, mas ele não diz como foi resolvido, se foi resolvido. Ele não fala para onde foram todos os personagens, alunos, sobreviventes de toda a chacina que recentemente aconteceu. Não existem grandes pontas para continuação, existem rumores, especulações em cima de um grande anúncio que seria feito de que sim, vai ter uma continuação, um Jujutsu Shippuden. Não sei se isso vai acontecer, não sei se vai ser uma continuação propriamente dita, se vai ter um material extra, spin-off. Enquanto não tivermos, que eu saiba, tá? Posso estar desatualizada, mas enquanto não tivermos uma confirmação oficial a esse respeito, não vou especular em cima disso, mas independente dessa possibilidade, ou quem sabe certeza, a história em si se fechou. Com muitas dúvidas? Sim, muitas delas que eu acho que não precisariam ser respondidas porque Jujutsu amplia demais em conceitos e casos, e que para explicar tudo isso, precisaria de muito mais espaço. Então, alguns deles é bom deixar a vida seguindo. Uma vez eu vi um comentário de uma pessoa aleatória na internet, num post que falava de um outro mangá qualquer, ou anime, já não me lembro mais, ou série, alguma coisa sobre o final de uma história, e era em inglês o comentário da pessoa falando que gostava quando, às vezes, dependendo das informações, né, a coisa ficava solta, porque na vida é assim. A gente passa por diversas experiências, pessoas, conceitos, situações, e grande parte dessas coisas jamais são respondidas. Parte das nossas dúvidas e incoerências continuam assim para sempre. E a gente não tem mais a oportunidade de ter a revelação sobre elas, e isso deixa uma história mais palpável, porque você não é necessariamente o ser onisciente que sabe de tudo. Algumas informações serão ocultas para sempre. Isso me fez olhar para parte desses finais de mangá, por exemplo,
e entender que, realmente, a gente não precisa saber tudo. A gente não precisa de cada micro detalhe de pra onde foi cada personagem. O problema dessa história se tornou, sumariamente, derrotar a maldição Sukuna, derrotar também Kenjaku, que as pessoas acham que pode ter voltado por causa do suspense de um personagem que só apareceu ali o contorno do cabelo. Acho que pode ser só um easter egg, dizem que pode ser um Shikigami. Não acho que interessa. Fica um mistériozinho, algo pra você pensar que não precisa ser revelado. Por que tem que revelar isso? Entende? Acho que tem questões que poderiam ter sido melhor explicadas e acho que o final mesmo, depois do final da luta, após a conclusão da luta contra o Sukuna, poderia ter sido mais alongado com alguns capítulos e a coisa um pouquinho mais desenvolvida? Poderia. Isso sim, geralmente isso sempre acontece, não é uma questão só com o final de Jujutsu. Mas o que eu vejo muitas pessoas insatisfeitas, que é com um tom leve, que é de repente voltar por um clima tranquilo como se nada tivesse acontecido, isso eu não vejo problema nenhum. De novo, é um loop proposital, com certeza que se fechou. Acho tranquilo, ok. Coisas que podem ser ainda melhoradas pelo anime, se quiserem acrescentar informação aqui e ali. Não acho que vai ser um final que vai ser plenamente odiado por quem só assiste ao anime, a não ser que os leitores do mangá fiquem de novo falando pra todo mundo que é muito ruim, até criar um senso coletivo, efeito Mandela, de quem nem leu, de que realmente é ruim. Ainda assim, geralmente a experiência de quem vê anime é muito mais branda e positiva de quem tá ali semana a semana, mês a mês, fazendo especulação com um capítulo de mangá. Separe na tua cabeça o que é a expectativa que você não pôde ter cumprida e ficou ali frustrado e o que realmente é ruim. Tem fatores ruins? Sempre tem. Dificilmente você vai encontrar uma história que vai ser perfeita do início ao fim. Jujutsu nunca foi. Quão talvez você esteja pesando a tua mão por causa da visão de outros, por causa do que você esperava, do que outros esperavam, do que te disseram que seria um bom final e não aconteceu. Para pra pensar. Às vezes vai te deixar um gosto menos amargo na boca. E, gente, sério, para de ficar criticando quem gostou de um final que você não gostou. Sabe por quê? A melhor coisa que tem é quem tá satisfeito, de verdade satisfeito, ou simplesmente ok com o final de mais. Muitos de vocês ficam sofrendo. E isso é ruim. Isso não é ter senso crítico, não é ser uma pessoa mais elevada. E tudo bem se você não gostou depois de tudo isso que eu tô falando. Tá tudo certo. Mas ainda assim, vale sofrer? Vale começar uma guerra na internet sobre isso? Não vale, gente. Passa pra outra. Tem muitas outras histórias pra terminarem mal pra você reclamar depois. Brincadeira. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Eu espero que você queira voltar. Lembrando, aproveite a promoção de 20% que tá rolando lá em loja.com.br/Gabi-Xavier pra você conseguir estampas, que essas são sensacionais, sim, inspiradas no universo de Jujutsu Kaisen e todas as outras da minha coleção também. Cupom GABIX20 direto no carrinho. Aproveitem a dura nessa semana. A gente se vê. Tchau, tchau.